Eu não sei se você se recorda sobre o que a gente está falando nesse mês. Alguém lembra? Achei que tinha spoiler. Ah, agora tem spoiler. Jesus na casa. Jesus na casa. Qual que é a pergunta que nós estamos respondendo domingo após domingo no mês de março? A pergunta é: o que acontece quando Jesus entra na casa de alguém? O que acontece quando Jesus entrou? O que aconteceu quando Jesus entrou na casa daqueles irmãos no caminho de Emaús, que foi a primeira mensagem que a gente estudou? Vocês lembram o que aconteceu naquela casa? Os olhos espirituais daqueles irmãos foram abertos quando Jesus entrou na casa. Depois, nós vimos Jesus entrando na casa de Marta e de Maria. E vocês lembram o que aconteceu lá? As prioridades delas foram colocadas no lugar certo. O que era mais importante foi colocado em primeiro lugar, o que era menos importante foi deixado para depois. Depois, nós vimos Jesus entrando na casa de um homem religioso chamado Simão, o fariseu. E vocês lembram o que aconteceu naquela casa? Jesus levou perdão de pecados e paz para dentro daquela casa. Mas sabe o que é mais interessante? Não foi o dono da casa que recebeu o perdão pelos pecados nem a paz. Foi uma mulher que todo mundo chamava ela por um apelido carinhoso de pecadora. Ela era conhecida na cidade por esse apelido. Lá vem a pecadora. Pois essa pecadora, que para as pessoas não tinha jeito, recebeu o perdão dos pecados e paz dentro da casa de um religioso que não recebeu nada de Jesus, a não ser a visita mesmo, porque ele não quis receber, porque ele achava que era bom demais. Depois, nós vimos Jesus entrando na casa de Pedro, semana passada com o irmão Diego, e na casa de Pedro nós vimos que Jesus trouxe cura física, emocional ou espiritual. E hoje, para encerrar essa série, semana que vem nós começaremos outra série. Eu não vou dar spoiler hoje aqui, mas a única coisa que eu vou dizer é que nós vamos estudar um livro do Novo Testamento do começo ao fim a partir de domingo que vem. Mas hoje, para encerrar essa série, Jesus na casa, eu quero te convidar a ler a sua Bíblia em Lucas 19. Lucas 19, do 1 ao 10. Aqui nós vemos a história de um homem pequeno que precisou subir na árvore para ver Jesus. Quem foi criança de escolinha bíblica aí vai saber. Como Zaqueu, essa história. Quero subir o mais alto que eu puder. É esse homem que nós vamos ver hoje. Quem achou diz amém? Vamos lá. Vamos ler? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua
hoje. Então ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche os seus olhos, abaixa a cabeça, a gente vai falar com Deus mais uma vez. Senhor Jesus, coloca as nossas vidas diante do Senhor, diante da Tua palavra nessa noite. E eu peço com todo o temor que o Senhor me ajude a falar aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite, de uma forma clara, objetiva, e que as pessoas consigam entender. Abre os ouvidos, abre os olhos espirituais, Senhor. Tira toda a barreira, todo o muro, tudo que possa estar impedindo, nos impedindo de ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Caia para pé em nome de Jesus. Nós não queremos ouvir, Deus, a voz do mundo. Nós não queremos ouvir a voz da nossa própria consciência. Nós não queremos ouvir a voz de Satanás. Nós queremos ouvir apenas a Tua voz, doce e suave. Em nome de Jesus. Amém. Então, na passagem bíblica que nós acabamos de ler, nós vimos um homem que era muito rico. A profissão dele era publicano, cobrador de impostos. Era uma profissão odiada pelos judeus, mas era uma função exercida por judeus. Então, esses judeus que trabalhavam para o governo romano, que escravizava o povo de Israel, esses judeus que trabalhavam para os romanos eram odiados pelos seus compatriotas. E eles eram considerados, juntamente com as prostitutas, o pior tipo de gente. Publicanos e prostitutas. E provavelmente aquela mulher na casa de Simão fosse uma prostituta, né? Mas o fato é que esse homem rico, ele era baixinho, ele tem que subir numa árvore para ver Jesus. E Jesus passa, chama ele pelo nome e vai comer na casa dele. Jesus entra na casa daquele homem e Jesus transforma a vida daquele homem. Porque quando Jesus entra numa casa, nós já falamos isso semana após semana, quando Jesus entra numa casa é impossível você ficar indiferente. Ou você rejeita ele ou você o adora. E aqui não foi diferente. Então esse encontro nos ensina verdades profundas sobre o impacto da presença de Jesus numa casa, o impacto da presença de Jesus em um lar. Como disse Martin Lloyd Jones, o Evangelho não melhora o homem, ele o transforma completamente. Então Jesus não chamou você para te melhorar um pouquinho, Jesus te chamou para te transformar da água para o vinho. Completamente. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, e ele quer completar. Então ele não vem na casa de Zaqueu para fazer pequenas mudanças, ele vem para transformar
E é isso que Jesus quer fazer na tua casa também. A partir do momento que você abrir a porta para ele entrar, ele quer ser o dono da casa. Ele quer mudar as coisas de lugar, como tem uma música que a gente canta, né? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Para nós homens, tanto faz o lugar das coisas por nós, pode ser 100 anos no mesmo lugar. Mas para as nossas esposas, e mães, e filhas, e irmãs, sempre querem mudar as coisas do lugar. Não, agora a cozinha vai para cá, agora o sofá para lá, agora o roupeiro aqui, a cama lá. Assim como as nossas esposas gostam de mudar as coisas dentro da nossa casa, Jesus quer mudar as coisas dentro do nosso coração, da nossa vida, para deixar mais bonito, mais agradável, mais parecido com Ele. Então a gente vê aqui Jesus entrando na casa desse homem. E eu quero te convidar a estudar versículo por versículo essa passagem, então deixa sua Bíblia aberta. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 1 é que Jesus ele está em movimento. Jesus, ele diz o versículo, tendo entrado em Jericó, ele ia passando pela cidade, né? Ele não estava parado, ele estava caminhando, passando, caminhando, indo de encontro às pessoas. A narrativa começa com quem? Com quem a história começa? Aqui, a história que a gente leu começa com quem? Jesus. A Bíblia começa com quem? Com Deus. No princípio criou Deus. E pronto, já começa assim. E aqui nessa história nós vemos Jesus, então, passando. E ele estava atravessando qual cidade? O nome da cidade? Jericó. Jericó era uma cidade próspera, financeiramente próspera e espiritualmente pobre. Não é coincidência que Jesus estava indo naquele lugar. Jesus queria levar salvação para aquelas pessoas. Então nós vemos Jesus indo até aquele lugar. E vocês acham que foi coincidência? Que Jesus, ele na verdade queria ir para outro lugar, ele se perdeu, o GPS levou ele errado, e ele foi parar em Jericó? Ou então ele acordou aquele dia e pensou, não tem nada para fazer, acho que eu vou ali em Jericó comprar umas coisas. Versículo 5, depois a gente vai falar mais sobre ele, mas o versículo 5 diz que Jesus falou que queria ficar na casa de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Jesus. O fato de você estar sentado nessa cadeira aqui hoje é porque Jesus quis que você estivesse aqui e eu queria te falar hoje à noite. Tudo começa com Ele. Jesus não ficou esperando um convite para ir até a casa de Zaqueu. Ele tomou a iniciativa. Assim como Deus toma a iniciativa para nos salvar, a Bíblia diz que quando a gente ainda era pecador, Jesus morreu por nós. Amém? Ele toma a iniciativa. Quando a ovelha se perde, é o pastor que vai atrás, ele toma a iniciativa. Jesus vai, Jesus entra,
E mesmo que muita gente não conhecesse, mesmo que muitos não reconhecessem, aliás, Zaqueu nem sabia quem ele era. Zaqueu subiu na árvore para ver como é que Jesus era. Mas Jesus conhecia ele. Olha que interessante. Zaqueu não sabia exatamente quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, versículo 3. Mas Jesus sabia quem ele era. Então Jesus tomou a iniciativa. E da mesma forma, Jesus continuou passando nas nossas ruas, nas nossas casas. Ele está passando hoje aqui. E Ele está falando conosco. No grego, a expressão ia passando, ela indica um movimento contínuo. Ele não parou, ele continuou se movendo o tempo todo. Isso mostra que Jesus não apenas visita, ele não apenas passa em frente, mas ele caminha, ele se move, ele age, ele vai ao nosso encontro. João 5,17 nos lembra Jesus dizendo, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está dizendo que Ele trabalha o tempo todo para alcançar você, para alcançar a mim. Jesus ainda passa nas nossas vidas. Mas será que a gente está atento ou a gente está distraído? Será que a gente está prestando atenção aos movimentos de Jesus? Ou a gente está alienado, pensando em outra coisa, preocupado com a hora que o pastor está falando demais? Ou com o que eu vou comer depois? Será que eu estou prestando atenção no que Jesus está me dizendo? Ou será que eu estou ocupado demais? Ou será que quando Jesus quer falar comigo, eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou ocupado? Estou achando que Deus não está nem aí para mim. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que Deus está se movendo. Ele está se mexendo. Ele está passando. Ele está trabalhando. Ele não está parado. Às vezes parece que Jesus está parado, porque aquilo que você está pedindo, que é a sua vontade, ainda não está acontecendo. Mas a Jéssica falou um pouco do que a gente conversou na vigília, e eu falei sobre isso na vigília. Nós não queremos suportar os processos, então a gente quer pegar atalho. Só que se eu pego atalhos, Deus não vai conseguir me preparar e colocar em mim os alicerces fortes o suficiente para aguentar o peso da obra que Ele tem na minha vida. Uma obra precisa de alicerce. E demora para fazer alicerce. Uma árvore, para dar fruto, antes de crescer para cima, ela tem que crescer para baixo. Raiz profunda e forte para poder dar fruto. Porque senão ela vai morrer. E a gente não quer suportar os processos. A gente está na era do descartável, a gente está na era do rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Se você vai num restaurante e pega um lanche e demora 15 minutos, você acha um absurdo. 15 minutos. Porque a gente quer tudo para ontem. Mas o Senhor, Ele trabalha. E Ele trabalha da forma dEle, do jeito dEle, no tempo dEle. E às vezes demora, às vezes dói, às vezes incomoda.
e a gente não suporta o processo. A gente desiste de morar. Mas o fato é que Jesus ele está passando, ele não está parado, ele não está dormindo, ele não esqueceu de você. Talvez aquela resposta que você está pedindo ainda não chegou, mas no tempo certo vai chegar. Talvez ela seja diferente do que você quer. Talvez seja um não. Mas Deus nunca deixa de responder a oração. Mas como o Pai é muito sábio, o mais sábio de todos, ele diz sim, mas ele também diz não. E às vezes ele diz só espera um pouquinho. Na hora certa Deus vai te responder, né? Esteja preparado para isso. Segunda coisa, então nós vemos que Jesus está em movimento, né? Segunda coisa, pobre homem rico. Zaqueu, chefe dos publicanos, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe deles. Chefe ganha mais que empregado, normalmente é assim. Zaqueu era muito rico. Zaqueu tinha tudo que um homem poderia desejar: dinheiro, casa, tudo que ele queria. Mas ele não tinha o principal, ele não tinha salvação, ele não tinha Jesus, ele não tinha paz no coração. E quem tem tudo, mas não tem Jesus, não tem nada. A palavra publicano no grego é pelones, que significa um coletor de impostos a serviço de Roma e muitas vezes corrupto. Agostinho, antes da sua conversão, ele era como Zaqueu também. Ele era rico em conhecimento, mas ele era vazio de Deus. E olha o que ele escreve nas suas confissões. Ele diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então Zaqueu tinha tudo, aparentemente, mas o coração dele era inquieto, a alma dele era inquieta. Ele tinha um vazio no coração que só Jesus podia preencher. Dinheiro não preenche teu coração, relacionamentos afetivos não preenchem teu coração, fama não preenche teu coração. É Jesus que me preenche o coração. Às vezes, eu já falei sobre isso, né? Às vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: ah, mas o fulano, ele é ótima pessoa maravilhosa, ele tem tudo, ele só não tem Jesus. Pobre ou rico, não tem o principal. Quantas e quantas pessoas têm tudo, mas continuam vazias? Só Jesus preenche o vazio do teu coração. Amém? Terceira coisa, apesar disso, ele tinha vontade de ver Jesus. Versículo 3. Ele desejava ver Jesus. Só que ele tinha alguns obstáculos. Qual era o primeiro obstáculo? Ele era baixinho. Ele tinha 1,68. Ele não conseguia, tinha que subir na árvore. Segundo obstáculo era a multidão. Tinha muita gente se aglomerando para ver Jesus, ele não conseguia. Daí, ele desistiu e voltou para casa? Não, né? Ele procurou uma maneira de ver Jesus. A Bíblia diz que tinha uma figueira brava. A figueira tem um galho grosso, né? Dá para subir em cima. O baixinho subiu na figueira e ficou à espreita.
esperando Jesus passar. Jonathan Edwards vai dizer que resoluções fracas nunca levam a uma conversão verdadeira. O Zaqueu tomou uma resolução forte. Ele disse: eu vou dar um jeito de passar por cima desses obstáculos. Isso aqui está me atrapalhando, isso aqui não está me deixando chegar perto de Jesus. Isso eu vou tirar para eu poder chegar perto dele. Zaqueu tomou uma atitude concreta para encontrar Jesus. Qual é o tamanho do seu desejo de ver Jesus de perto? Se tem buscado Jesus com determinação, ou qualquer coisa te impede ou te atrapalha? Na vigília nós também falamos sobre isso, né? Existem coisas nos atrapalhando de nos aproximar de Deus, irmãos. Às vezes é o pecado, às vezes é uma mágoa, às vezes é preguiça. É tão melhor ficar no meu sofá no domingo de noite. É mais gostoso. Eu vou passar calor lá na igreja. As pessoas querem conforto. E às vezes o conforto está me atrapalhando de estar em comunhão com os meus irmãos, de ouvir a mensagem. Você ama Jesus? Qual o tamanho do seu amor por Ele? O que te impede, o que está te impedindo hoje de chegar mais perto dele, de se aproximar dele, de conhecer mais dele, de buscar mais por ele? Ele está à tua disposição. Basta você procurar. E sabe uma coisa? Eu sei que o Padre Jesus conhece o teu nome. Esse é o ponto central da passagem. Jesus não apenas vê aquele homem em cima da árvore, mas ele chama aquele homem e chama ele pelo nome. No original, quando ele fala assim: hoje eu preciso, hoje me convém usar na tua casa, a palavra usada ali é traduzida para o português como: hoje é necessário que eu fique na tua casa. Assim como quando Jesus teve encontro com a mulher na beira do poço, ele falou que ele precisava passar para aquele lugar. Da mesma forma, nessa passagem, o texto vai dizer que era necessário. E era necessário por causa de Zaqueu, para Jesus ter aquele encontro com aquele homem. Era o dia e era a hora daquele homem ter um encontro com Jesus. Há um senso de urgência divina aqui nesse texto. É hoje, é agora, eu preciso. Eu preciso de você. Eu quero você. Eu quero que você entregue sua vida. Eu quero que você permita eu fazer obra na sua vida, na sua casa, na sua família. E não foi Zaqueu que chamou Jesus, né? Foi Jesus que chamou. A iniciativa é dele, é ele quem salva, é ele quem faz. Jesus conhecia tudo sobre Zaqueu. Jesus sabia quem Zaqueu era. Jesus conhecia os pecados de Zaqueu, a família de Zaqueu, o passado podre dele, mas Jesus não deixou de chamar Zaqueu por causa disso. Às vezes, irmãos,
A gente pensa que a gente é pequeno demais, fraco demais, pecador demais. Jesus não quer a gente acha. A gente acha. Mas Jesus chamou Zaqueu e Jesus está chamando você também. Jesus nos chama apesar de nós. No fundo, se a gente olhar de perto, nós somos tudo tranqueira. Tem um pregador aí que eu gosto. Ele fala assim: você não é ouro puro de Ofir. Você é tranqueira. Mas Jesus te ama. E Ele quer transformar a sua vida. Ele quer pegar você desse jeito, todo lascado, e te transformar na imagem do Filho dele. Ele quer salvar e redimir a tua vida e a minha. Mesmo conhecendo você, Jesus te chama, sabia? Mesmo conhecendo cada detalhe da sua vida, Jesus te chama. Você já ouviu Jesus chamando seu nome? Como que você tem respondido quando Jesus te chama e diz: eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero que você entregue sua vida para mim. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você seja um filho amado. Como que você responde? Versículos 6 e 7, Jesus entra na casa. E como eu falei, a presença de Jesus numa casa sempre causa impacto, né? Jesus muda tudo. E aí acontecem duas coisas. Zaqueu fica muito feliz e a multidão murmura, reclama, acha ruim, acha que Jesus está errado. A palavra usada aqui para receber no grego significa acolher com hospitalidade e respeito. O puritano Richard Baxter dizia: Cristo, Ele entra apenas em corações que se abrem totalmente para Ele. Jesus só vai entrar na sua vida se você permitir, se você deixar, se você abrir seu coração completamente para Ele. Você tem recebido Jesus com alegria? Ou você tem permitido que a murmuração dos outros ao seu redor te impeça de receber? Lá, na passagem do fariseu, do fariseu e do pecador, nós vimos que às vezes a adoração genuína, ela causa em algumas pessoas uma repulsa. Algumas pessoas veem alguém adorando de forma genuína e não gostam, se incomodam, acham ruim, porque não está sendo feito do jeito delas. Aqui Jesus entrou numa casa e não foi feito do jeito deles, então eles estavam reclamando. E tem gente que é assim, se as coisas não forem do jeito deles, eles reclamam. Mas não deixe que isso te impeça de receber Jesus, de adorar, de chegar mais perto dele, de ter intimidade com ele. Não permita que os outros ao teu redor te atrapalhem. Versículo 8. Acontece uma transformação genuína. Zaqueu não só recebe Jesus, mas ele demonstra um arrependimento verdadeiro. O texto não diz que Jesus mandou ele dar, devolver o que ele tinha roubado, nem nada disso. Mas a presença de Jesus naquela casa foi tão constrangedora que aquele homem começou a se arrepender dos seus pecados.
E mais, ele começou a dizer: eu vou consertar o que eu fiz de errado. E daí ele fala, versículo 8: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele não fez uma promessa vazia, mas ele tomou medidas concretas. Ele fez o que ele disse. A restituição quadruplicada seguia a lei lá de Êxodo 22, versículo 1. Isso mostra que aquele homem tinha um coração quebrantado, transformado, disposto a obedecer o que Deus pede. Charles Spurgeon vai dizer: a fé que não muda o seu coração não salvará a sua alma. Você tem andado com Jesus há quanto tempo? E o que mudou na sua vida? O que tem mudado? Se continua tudo igual, está na hora de rever os conceitos, porque precisa mudar. Do contrário, nós seremos um fariseu que não precisa de Jesus, porque ele já é bom o suficiente. Que área da sua vida precisa ser transformada pela presença de Jesus? Palavras, atitudes, pensamentos. O que Jesus precisa mudar na sua vida hoje? Versículo 9 e 10, a gente vai ver que tem salvação naquela coisa. E a palavra salvação significa libertação completa. E Jesus não só mudou Zaqueu, mas ele alcançou a casa. Hoje a gente falava sobre isso de manhã no nosso estudo com os homens aqui, né? Eu não estou dizendo aqui que sempre que uma pessoa da casa se converte, todo mundo vai se converter, porque a gente sabe que aquela promessa em Atos é específica para aquele carcereiro, para aquela família. Creia no Senhor Jesus, será salvo por tua casa, é para aquele homem. Mas a gente sabe que quando a salvação entra numa casa, Jesus está entrando naquela casa. E sabe uma coisa? Existe uma pesquisa que fala que quando uma mulher se converte, um pequeno percentual da casa vem atrás, mas quando o chefe da família, um homem, se converte, normalmente a família vem junto. Então nós homens temos uma responsabilidade espiritual muito grande de liderar nossas casas. A gente não pode terceirizar e deixar para as nossas esposas essa responsabilidade, que é nossa. É você, homem, que tem que chamar sua esposa para orar, seus filhos, é você que tem que ler a Bíblia na sua casa. É você que tem que chamar para vir na igreja. É você que tem que puxar as coisas, ensinar as coisas, porque não é por acaso que essa pesquisa é comprovada de que isso acontece quando os homens se convertem, porque os homens são colocados por Deus numa autoridade espiritual na casa. Então você, homem, precisa se levantar. Se você tem filhos, esposa, namorados, o que quer que seja, você tem que ser quem vai puxar essa parte espiritual, quem vai tomar a iniciativa, tomar a frente. John Stott dizia: a cruz não apenas nos reconcilia com Deus, mas ela transforma a nossa relação com os outros. Jesus entra na casa através de um homem. Aquele homem começa a mudar suas atitudes, seus hábitos, suas palavras. Ele começa a agir com mais respeito, com mais educação, com mais amor, com mais carinho. O dinheiro que ele sumia agora sobra. A mulher e os filhos vão ficar se perguntando o que está acontecendo com esse homem. E ele vai dizer: Jesus mudou minha vida. Percebe como muda tudo? Quando Jesus de fato entra e muda mesmo, e transforma mesmo, ele vai mudar as relações
porque o que eu faço, o que eu deixo de fazer, afeta quem está ao meu redor. Então, assim como o meu pecado afeta as pessoas que eu mais amo, que estão mais perto de mim, e prejudica eles, assim também quando eu tomo uma boa decisão, uma boa atitude, vai refletir na minha casa. Sim ou não? Então pense nisso, pense que as suas escolhas elas não afetam apenas você. Tudo que você escolhe fazer na sua vida vai ter reflexo nas pessoas que você mais ama. Então faça boas escolhas. Isso não vale só para os homens, vale para as mulheres também. Faça boas escolhas. Antes de você tomar uma atitude que você sabe que está errada, que vai prejudicar você e os outros, calcule as consequências. Mas não só em você, naqueles que você ama. Enquanto isso pode fazer bem ou mal para quem está perto de você. E no final das contas nós somos seres relacionais, nós fomos criados para isso. E afeta os outros, as nossas decisões, escolhas, palavras, atitudes. Jesus já trouxe salvação para dentro da sua casa. Jesus já trouxe salvação para você. Como isso tem refletido nas pessoas que estão à tua volta? Como que a salvação que Jesus trouxe para você está afetando aqueles que estão perto de ti, que te amam e você ama? Conclusão, para terminar. Zaqueu começou a história com um homem rico e vazio, mas ele terminou como um homem salvo e cheio da presença de Deus. Deixa eu te falar, não importa como você começa, o importante é como você termina. Está cheio de gente começando bem e terminando mal. Mas deixa eu te falar, pode ser que você tenha começado mal. Mas hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia que Jesus está dizendo para você, dá tempo de corrigir, dá tempo de escrever o fim da história de uma forma diferente. O começo da história você não consegue reescrever porque já passou. Mas o fim da história você pode mudar. O que acontece quando Jesus entra numa casa? Ele passa, ele se mexe, ele se move, ele está presente, ele está andando. Ele vê os corações vazios. Ele desperta em você o desejo de buscá-lo. Ele chama você pelo nome. Ele entra na sua casa. Ele transforma a sua vida. Ele traz salvação. Como que está a sua casa? Jesus já entrou na casa do seu coração? Lembrei da musiquinha das crianças, né? Quem está batendo na portinha do teu coração? Jesus. Deixa eu te falar, se você deixar Jesus entrar na sua vida, nunca mais vai ser mesmo. Eu não estou dizendo que não vai ter problema, porque talvez tenha até mais do que você tem hoje. Mas você vai ter uma paz. Você vai ter uma alegria. Você vai ter um jeito diferente de ver e pensar as coisas. A gente vai cantar uma música. E depois dessa música, se você quer que Jesus entre na sua casa, eu vou convidar você para vir aqui na frente, que a gente vai orar por vocês aí, tá? Mas agora a gente vai cantar.
E eu queria que você cantasse com a gente, ficasse de pé aí no seu lugar e fizesse essa música uma oração. Vamos cantar?